Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos internautas, nesta sexta-feira da 32ª semana do tempo comum, a igreja nos oferece dois textos para a nossa reflexão. O primeiro deles, extraído do livro de Sabedoria, capítulo 13, fala para nós sobre a insensatez dos homens que ignoram a Deus. O livro de Sabedoria vai dizer: são insensatos por natureza todos os homens que ignoram a Deus. Aqui nós começamos a refletir e pensar que quando nós ignoramos a Deus, ou seja, quando nós viramos as costas para Deus, quando nós deixamos Deus de lado, quando nós tentamos viver como se Deus não existisse, nós nos tornamos insensatos. E hoje, meu irmão, minha irmã, grande é a insensatez vivida no mundo, sobretudo num mundo onde os prazeres terrenos, onde as ilusões, onde os bens materiais ocupam o lugar de Deus. Talvez seja por isso que Jesus, no Evangelho de hoje, Lucas capítulo 17, veio falar que quando o Filho do Homem for revelado, ou seja, quando estiver chegando os dias da volta de Jesus, será como nos dias de Noé, será como nos dias de Ló. Noé, você sabe, muito conhecido por causa da famosa Arca de Noé, foi um homem que viveu em um tempo onde as pessoas estavam muito afastadas de Deus. Jesus diz que as pessoas comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Ao dizer isso, Jesus estava tentando nos mostrar que no tempo de Noé, as pessoas estavam preocupadas apenas com as suas necessidades materiais. A necessidade de comer, de beber, de saciar o corpo, e as necessidades afetivas e sexuais. Por isso, Jesus diz: casavam-se e davam-se em casamento. Então, o tempo de Noé é um tempo onde o que importa é viver os prazeres da carne. O tempo de Noé é um tempo onde o espiritual perde o sentido, onde já não se preocupa mais com a vida interior, com a vida de oração, com a experiência espiritual, mas tudo que o homem busca, tudo que o ser humano deseja é viver uma experiência carnal, material, uma experiência de prazer com as coisas desse mundo. E Jesus mostra que no tempo de Noé, todos aqueles que viviam desse jeito pereceram. Jesus também usa o exemplo do tempo de Ló. Ló, nós sabemos, era parente de Abraão, e Ló morava em uma região conhecida pelo nome de Sodoma e Gomorra. Duas cidades onde os prazeres mundanos haviam ocupado o lugar de toda e qualquer outra necessidade de um ser humano. Nessas duas cidades a regra era: aproveite a vida, curta bastante, saia, beba, faça farra,
e aproveite do seu corpo da melhor maneira, da melhor forma, ou das formas mais bizarras possíveis. Porque quanto mais você usufruir do prazer, mais feliz você será. E Deus decretou que aquelas 2 cidades seriam destruídas. E nem a esposa de Ló foi poupada. Apenas Ló e suas filhas. Todo o restante daquele povo foi destruído junto com aquelas 2 cidades. O que Jesus está falando aqui, meu irmão, minha irmã, é que o mesmo que aconteceu no tempo de Abraão, o mesmo que aconteceu no tempo de Ló, pode acontecer no nosso tempo. E qual o motivo disso poder acontecer no nosso tempo? Qual a causa disso acontecer no nosso tempo? O fato de que nós, ou muitos de nós, estamos vivendo dessa mesma maneira. Farra, festa, bebedeira, mulherada, prazeres sexuais, só se preocupam com as coisas desse mundo, não tem uma vida espiritual, não pratica caridade, não se importa com o próximo, não tem uma vida de oração, não tem conversão, não tem abandono do pecado, é só prazer e farra e festa e bebedeira. Quem vive assim está chamando para si as maldições do tempo de Noé e do tempo de Ló. Por outro lado, Jesus vem nos mostrar que as pessoas que permanecem fiéis a Deus, mesmo quando vier a destruição, elas serão poupadas. A vida dessas pessoas não será destruída. É promessa de Jesus que quem se mantiver firme na fé, quem não deixar as coisas do mundo dominarem o seu coração, vai permanecer de pé e será poupado em meio à destruição. Talvez você tenha um pouco de dificuldade de entender como isso vai acontecer. Talvez na sua cabeça, meu irmão, minha irmã, essa profecia de Jesus pareça muito distante e até um pouco incompreensível. Mas nós vivemos no Brasil há poucos dias um evento que serve para nós como exemplo do que vai ou do que pode acontecer. Há poucos dias atrás, você deve ter ficado sabendo, algumas cidades do Paraná foram violentamente atingidas por um tornado. Quem ouviu falar dessa notícia, diga amém. E esse tornado que passou em questão de minutos destruiu tudo. Casas, prédios, tudo. Destruição total. Mas eu vi 2 reportagens que me chamaram a atenção. Uma dessas reportagens mostrava uma casa no meio de um terreno, no meio de um espaço de terra, um local determinado, onde tudo ao redor tinha sido destruído e a casa ficou de pé. Os jornalistas foram lá entrevistar aquela família e saber o que aconteceu, o que foi que eles viveram e como explicar o fato daquela casa ter ficado de pé. E quando os jornalistas entrevistaram a família,
os jornalistas ouviram uma história que tem tudo a ver com o texto de hoje. Aquela família, que era uma família de oração, na hora que o tornado começou, a senhorinha, Dona Maria, pegou a Bíblia e levantou a Bíblia para o alto e começou a clamar a Deus e a pedir que Deus não permitisse que sua casa fosse destruída. E o tornado passou e destruiu todas as casas que estavam do lado, no fundo, à frente e atrás, mas a casa dessa senhora não foi destruída. O outro exemplo, a outra história que também chamou muito minha atenção, foi uma igreja. Não sei se você viu essa reportagem. Tudo foi destruído e a igreja permaneceu de pé. E eles foram entrevistar aquele povo daquela igreja e perguntar para aquele povo onde eles estavam, como foi que eles viveram o momento do tornado. E muita gente disse, naquela hora que o tornado estava passando, nós estávamos dentro da igreja. Nós estávamos em oração, nós aumentamos a nossa oração, nós começamos a rezar com muita fé, e o tornado passou e não destruiu a igreja. Se você precisava de uma prova que o homem de fé, a mulher de fé, permanece de pé no meio da destruição, é só você procurar essas reportagens, é só você ver o que aconteceu aqui no nosso país alguns dias atrás. Isso que aconteceu é um sinal. E veja como um sinal. Toda aquela destruição pode acontecer no mundo inteiro. Mas os que forem fiéis ao Senhor permanecerão de pé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.